bom? Eu sou Márcio Walter Machado e hoje aqui no Nos Bastidores a gente vai conversar com a nutricionista clínica funcional Beatriz Mastroeni. Ela vai nos falar sobre a relação entre os alimentos e a saúde do nosso corpo. Será que se você fizer uma retrospectiva aí da sua semana, você pode dizer que se alimentou bem, que comeu de forma saudável? Nos Bastidores, o seu canal de informação e entretenimento no Instagram, Spotify e YouTube. No final da live, se vocês tiverem gostado do nosso papo, deixem seu comentário lá e ajudem a gente aí. E Tudo aí, tranquilo? tudo bem e você? Tudo bem também. Animada para essa conversa? Eu tô vendo que a gente já está aqui no nosso ambiente, né? Nossa, mas primeira vez vamos fazer uma receitinha ao vivo, vai ser super legal. Olha que bacana. Agora, antes da gente falar dessa receita, eu estava conversando aqui com o pessoal, você viu, eu falei sobre alimentação saudável. A gente sempre ouve falar sobre alimentação saudável aqui, alimentação saudável ali. Mas, Beatriz, o que é realmente essa alimentação saudável? É uma coisa que impuseram na nossa cabeça ou é uma coisa que existe de verdade? Nossa, essa pergunta é tão complexa, né? A gente tem que parar para pensar por onde a gente começa. Mas assim, Márcio, para mim tem alguns pontos que são cruciais. O primeiro é que você pode comer super saudável, mas não de acordo com as quantidades que você precisa, né? Então, o primeiro ponto é a individualidade. Então, você é o Márcio, tantos anos, tal altura, tem tantos quilos de peso, a gente leva tudo isso em conta ao fazer um plano alimentar, né? Então, se eu comesse a mesma dieta que você, por mais que fosse totalmente saudável, eu não estaria fazendo tão bem ao meu corpo. Então, o primeiro ponto aí é essa individualidade. A segunda coisa é a variedade, né? Uma dieta monótona, mesmo de alimentos saudáveis, você não consegue bater o que você precisa, tanto de macro quanto de micronutriente. Então, assim, é muito louco isso, né? Que às vezes a gente vê umas dietas super restritas e a gente foca nelas durante muito tempo, mas a gente pode até causar uma desnutrição, né? Então, assim, tem alguns protocolos na nutrição onde a gente realmente faz um período mais restrito, mas tem objetivo, tem suplementação se necessário, tem um acompanhamento. Então, não dá pra gente do nada querer abraçar umas dietas da moda e a gente pode se prejudicar. Então, pensando que o nosso corpo ele precisa desses macro e desses micros, tem que ser de boa qualidade, né? Imagina uma gasolina que você vai colocar no seu carro. Se for adulterada, cara, daqui sei lá quantos meses você vai ter a vela lá entupida, nem sei como é que funciona direito, mas começa a dar BO. E é isso que acontece no nosso organismo. Então, os macronutrientes a gente diz que são os carboidratos, proteína e gordura, né? E os micros, as vitaminas e os minerais. E o que é muito bacana do que a gente vai fazer hoje é que a gente vai conseguir contar a história dos compostos bioativos. O que é isso, né? Olha só. Essa é a Composto questão, né? O que é é que é isso? que é isso? Que coisa louca. Mas a gente tem esses macros e micros que são essenciais, a gente precisa consumir diariamente. A gente não vive sem. É um negócio de vida ou morte, vamos dizer assim. Composto bioativo, se você não consumir, cara, você vai viver numa boa. Só que eles são o nosso grande aporte de antioxidantes. Aí que tá a questão, né? Quando a gente pensa de prevenção a doenças crônicas, câncer, diabetes, todas as doenças crônicas que a gente costuma ter, principalmente no público brasileiro, se você não tiver uma dieta rica em antioxidantes, você não consegue ter uma proteção celular, né? Porque tudo nos oxida, e muito, né? Falta de sono, estresse, poluição, alimentação. Então, pelo nosso estilo de vida, a gente precisa de um aporte maior. E como é que eu faço isso, né? Não tem na tabelinha, né? Tipo, você olha no produto, você não tem lá, pô, tem tanto de composto bioativo, você não vai achar. Mas o segredo é a cor, né? Eles costumam ser pigmentos, os alimentos. Então, por exemplo, o tomate, deixa eu até mostrar aqui. Agora, Esse a gente está vermelho. mostrando a gente está mostrando tomate, pessoal, porque a nossa receita hoje vai envolver esse tomate, né? Então, antes da gente começar a falar desse composto aqui, o que é que a gente vai fazer, Beatriz? Então vamos lá, a gente vai fazer um tomatinho assado. Tem gente que chama de tomate confit, porque leva bastante azeite, é cozido, né, no azeite. E ele é um antipasto maravilhoso e dura até 5 dias na geladeira. Então, vale a pena achar uma promoção aí de tomate e investir na receitinha, porque ela é muito versátil. Você coloca em bolachinha, até peguei aqui uma bolachinha de arroz que eu tenho.
né? Famoso requeijão, maionese, essas coisas. Agora, Beatriz, você me falou para eu encontrar o tomate cereja para a gente fazer. Eu hoje saí em busca desse tomate cereja em alguns supermercados, não achei. Eu achei esse tipo de tomate aqui, mas tem alguma diferença para o tomate que você vai usar e esse que eu vou usar? Eu estou usando uns 8 tomates desses, eu cortei aqui uns 8 desses, bem menor, em tamanho bem menor, né, do que você está vendo aqui. Tirei as sementes. Qual é a diferença? As pessoas podem usar qualquer tipo de tomate ou como é? Será que minha receita vai ficar muito diferente da sua? Olha, fica diferente só no gosto um pouquinho, mas porque esse cereja, ele é mais adocicado, tá? Então, em relação ao gosto, talvez o seu fique um pouquinho mais ácido do que o tomate cereja. Mas em relação a benefícios, tá lindo também. E também dá certo a receita. Talvez leve um pouquinho mais de tempo só pelo tamanho mesmo do tomate. Mas se você cortou bem pequenininho, eu acho que nem vai ter importância isso. Ah, beleza. Aí você estava explicando, eu te cortei, desculpe, quando você começou a explicar sobre o tomate. Nossa, eu tenho um monte de tomate. Eu já cortei um monte, mas eu comprei tanto, porque assim, galera, vale a pena, ele murcha bastante. Posso mostrar que eu já fiz para eles? Pode sim, à vontade. Tá esquema na Maria esse negócio aqui, ó. Eu já fiz uma parte, Olha eu devo só. ter usado aqui, acho que meio quilo de tomate, um pouquinho menos. Deixa eu pegar minha câmera, fica melhor. Pera. Uma Nossa, receita de tomate vamos com lá, preciso pizza. virar Olha lá. aqui. Dá pra ver? Eu virei e desvirei, né? Estamos vendo sim. Certo. Dá pra ver? Eu tô na real. Aí. Não está Pronto. Ele não gruda no fundo, grudado, mas ele né? murcha. Ele murcha, tá vendo? Quanto tempo Mas mais ou ele menos não ele gruda no fica fundo. no forno, Beatriz? Márcio, assim, o azeite, ele tem um ponto de É, fumaça que não é tão alto, né? só, Vai até uns 200 só um graus. minutinho aqui. Então, pode falar. É, Deixa eu voltar você aqui. pode falar? Posso. Só voltar aqui onde a gente está. Então, Então, o azeite, ele não tem um ponto de fumaça muito alto. Então, quanto menor a temperatura do seu forno, mais propriedades antioxidantes, inclusive, porque ele tem composto bioativo, você consegue manter. Se você conseguir fazer uns 180 graus, tá show de bola. E aí depende da quantidade. Quanto mais tempo. Mas por volta de 1 hora, mais ou menos, é tempo suficiente, tá? Tem que ir acompanhando. Fica abrindo o forno e dando uma mexida. olha o meu Aí, eu aqui. vou começar a cortar os meus. Pronto. Então, a Boa. gente escolheu o tomate pela a questão da antioxidação que ele proporciona, também a questão do licopeno, né? A gente a gente sempre ouve falar desse negócio de licopeno, mas eu acho que nem todo mundo entende exatamente o que é que isso faz no nosso corpo, né? O que acontece é que esses compostos a gente encontra na natureza toda, até mesmo em microalga, né? Então a gente tem principalmente em fruta, legume e verdura. Folha tem pra caramba. Eles se diferenciam basicamente em dois grupos. A gente tem os carotenoides e os polifenóis. Em algum momento da sua vida você deve ter ouvido falar em uns nomes parecidos. E aí, o licopeno Já, ele entra no grupo dos carotenoides. Tem mais de 600 compostos nesse grupo. E o licopeno é um deles. E o que ele faz? Ele evita a oxidação do LDL, que é o colesterol ruim. Então a gente chama ele de protetor cardiovascular por conta justamente disso, tá? Então imagina você consumir esse confit de tomate com uma taça de vinho que tem antocianina, que também é um protetor cardiovascular, pô, você né? Muito mais tá safo, né? interessante. Você já acaba trabalhando na prevenção de doenças e se nutrindo, né? Além disso, tem vitaminas, minerais também, mas o barato dos compostos é essa ação antioxidante mesmo, que é muito forte. Tanto é que hoje em dia tem suplementos, você consegue isolar isso. Tipo, eu consigo suplementar o licopeno, eu consigo suplementar o resveratrol, por exemplo. Mas se tem na natureza, né? Em alguns casos não é nem necessário.
Olha, tô vendo que o pessoal aqui tá comentando, dizendo que o coração tá ótimo, que a receita tá maravilhosa, a receita é maravilhosa. Agora, me fale uma coisa, a gente vai usar não só o tomate, né? A gente vai usar outros ingredientes também, como azeite de oliva, como você já falou aí, o alho. Você me sugeriu também comprar uma folha que eu não achei, né? Manjericão. É, o manjericão, eu achei uma outra folha, mas aí a gente pode usar o orégano em lugar, né? Pode. O que acontece com essas ervas aromáticas, né? Manjericão, orégano, entendeu? Porque faz com que esse óleo seja extraído, né? Tanto pela temperatura quanto na manutenção do aroma por conta do óleo que vai estar na receita. Então fica mais saboroso, tá? O sabor dura mais, é meio que essa intenção. E combina muito, né? Manjericão com tomatinho. Mas pode ser Ah, orégano, não tem problema. Orégano, tomilho, tem gente que gosta bastante de tomilho, pode ser qualquer erva aromática. certo. Eu Eu tô tô vendo que o pessoal tá dizendo aqui que tá gostando da receita, viu? O Henrique, a Diva. Olá a legal. todos e todas. Obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Muito importante, hein? Eu vou, Márcio, Agora, aproveitar. Pode falar. pode falar. Às vezes a gente vai se atropelar porque tem um pequeno delay, né? Entre eu e você aqui, mas pode falar, pode falando à vontade. Tá, eu tô besuntando, eu tenho uma assadeira de vidro aqui, eu tô besuntando ela de azeite. E só uma curiosidade, Márcio, antes da gente fazer a live, eu saí do trabalho, passei no mercado para comprar o tomatinho. Hoje é dia de feirão aqui no mercado de casa, então tomatinho na promoção. E aí, eu posso mostrar a marca ou não? Pode, pode. Sem problema não. E aí eu achei esse azeite, estava em promoção, nunca tinha provado, tá? Chama Vila Grande, eu não sei se tem aí em Salvador. Não Mas vi não é ainda. os famosos, o galo, essas coisas. E aí eu fui dar uma olhada no rótulo, né? Porque tava, sei lá, R$ 6 mais barato do que o galo. E aí eu vi que é igualzinho. Tipo, o teor de acidez dele é Ah, igualzinho ao do galo. Então, pessoal, fiquem atentos a isso, porque às vezes a gente pensa, a alimentação saudável é muito cara, né? Pô, vou usar só azeite, vou usar tomatinho cereja, mas tem os macetes, né? Você pode comprar no dia da promoção, você pode comprar um azeite que é de uma marca desconhecida, mas tem a mesma qualidade. Então, essa acidez é 0,5, tá? Que eu considero uma certo. acidez ótima, que é a mesma do galo, inclusive. Agora, a gente depois pede para eles patrocinarem as nossas lives. É, Deixa, a Jéssica tá dizendo que tá assistindo comendo uma mega salada, viu? A Jéssica Skruszewski. E a Marcela tem bacana. uma pergunta. Ela diz o seguinte: a pergunta fora da receita. Posso usar o azeite de oliva para refogar? Pode, pode. Certo. Fritura de imersão. Você vai precisar pelo menos de uns 220 graus, né? Acho que uma batata frita para não queimar é por aí a temperatura. Aí você perde as propriedades. O que acontece, Márcio, quando a gente passa do ponto de fumaça do óleo, ele queima, né? E quando ele Ah, queima, a molécula de gordura ela se modifica e ela forma acroleína, que é uma substância que é totalmente oxidante. Então, não faz nada bem para a saúde, tá? entendi. Eu coloquei isso aqui de azeite. Eu preciso colocar mais? Tá ótimo, vai forrar a bandeja. Depois que você colocar todos os tomates, você vai acrescentar mais azeite. Certo. Já posso ir colocando o Coloca, tomate então, né? pode, eu já estou colocando aqui, daqui a pouquinho eu mostro, vou terminar de cortar. É bem simples, Agora, é só picar e forno. agora, Beatriz, você falou uma questão aí que eu fiquei pensando, né? Sobre usar o azeite. Eu vi que na nossa cesta básica, eles ainda usam o óleo de soja como parte integrante dela, né? Eu queria saber se o óleo de soja é um óleo que a gente deve consumir e se ele só faz mal se a gente ultrapassar o tempo, né? Como você falou aí, o tempo de fumaça, se eu não me engano. Ou se não, se a gente deve banir isso, esse óleo e as frituras da nossa vida cotidiana.
um alimento, né? Até acontece que o óleo de soja, ele não é ruim, ele é rico em ômega 6, por exemplo. Ele é um anti-inflamatório. Só que o óleo de soja tradicional que a gente tem aqui desse plantio que a gente tem de soja no Brasil, né? Que é voltado à ração animal, em principal. E é um grão transgênico. O que acontece na transgenia, Márcio, imagina o seguinte: é como se eu, Beatriz, fosse feita de dois DNAs de um ser humano e um outro que não pegue tanta praga, tudo mais. Então, desse grão, ele acaba produzindo algumas substâncias que acabam fazendo com que o nosso corpo, que veio, né, de uma história natural de evolução, não entenda. E é muito óleo pelo grão, né, a famosa texturizada de soja aí. Então, é essa questão. Não é pela soja, é pelo cultivo, tá? A mesma história é o óleo de milho. Se você achar o óleo orgânico, cara, tá show de bola. Se você não puder cozinhar só com azeite e você tiver que cozinhar com de soja, tudo bem, mas modera no uso, né? Quanto mais a gente colocar sinais de agressão, vamos dizer assim, para o corpo, pior é. Então, faz muita diferença a quantidade, né? Não é para viver bitolado, mas se a gente fazer daquilo uma prática, o impacto vai ser bem maior. Agora, você falou também aqui mais cedo sobre a questão da gente não ter uma dieta, uma alimentação monótona, né? Com um tipo de alimento só. Mas eu vejo que as pessoas aí fazem e indicam tirar certos alimentos da nossa dieta. Por exemplo, de manhã você deve comer só gordura, ou de manhã fazer só dieta dos carboidratos, fazer só dieta de proteína. Isso ajuda ou pode fazer um mal para a gente grande no futuro ou agora mesmo? Depende. Depende, Depende do porque, indivíduo, como né? eu disse, depende do protocolo do momento. Eu, por exemplo, na minha prática, às vezes eu passo uma dieta super restrita de só comer alimento cru, mas eu tenho um objetivo e um tempo para aquilo, né? Eu acho que dieta, Márcio, ela tem que ser aquela que você consegue fazer, ter frequência e que você goste, porque dieta é estilo de vida, é um hábito alimentar. Né? Quando a gente faz essas loucurinhas, às vezes existe um propósito, mas é durante certo período. Justamente precisa porque a gente não está ingerindo tudo isso. Então depende muito, tá? Não pode fazer isso, Infelizmente, essa é a resposta. não pode levar isso como uma coisa por muito tempo, né? Você pode fazer em períodos específicos. Eu travei ou você? É o meu ou o seu, mas tem um vídeo aqui que está pausando. Vamos continuar. Se aí pausar, você me avisa, porque eu estou vendo que de vez em quando ele pausa aqui, aí a gente vai indo. Sim, onde é que a gente está na receita? Eu já Tá. fiz aqui, ó, já coloquei o tomate, já coloquei algum óleo ali embaixo. Isso, forrou a assadeira de azeite, colocou o tomatinho. Eu tô fatiando o alho, tô fatiando assim, bem rústico, tá? Pedação. Porque Ah, quando o alho ele assa, ele fica adocicado, ele perde aquela ardência. Então não tem problema. Se quiser jogar o dente inteiro, porque distribui melhor. Não vai ficar ardente. E aí você já que sou eu, certo. Então, eu vou colocar aqui a lâmina de alho, né, em cima agora. Tô vendo que o pessoal que o meu vídeo deu uma travadinha. Se o meu vídeo der uma travadinha aí, você me avisa, viu? tá.
aqui manjericão. Certo, eu vou colocar... Olha que bonito. Eu vou colocar isso aqui, que é o Orégano. orégano. Eu vou colocar a folha toda, tá? Não vou nem picar ela. Vou colocar ela inteira assim na assadeira. Depois eu mostro a assadeira para vocês. Colocando Agora, assim, manjericão, temperar com sal e pimenta. a gente colocando o orégano, tem uma quantidade... Tô te ouvindo Então, eu vou pôr aqui o orégano. agora. Tá me ouvindo, né? É o orégano a gosto ou eu preciso colocar uma quantidade certa? A gosto. Sal, pimenta, Pronto. alho e a erva é a gosto. A pimenta tem um tipo específico, Beatriz? Márcio, não. Vai da que você gosta mais e da qual você tem menos sensibilidade, né? Algumas pessoas que têm gastrite, refluxo, não vão bem com pimenta. Eu gosto bastante da pimenta preta. E o que é legal, gente, é moer na hora a pimenta, tá? Olha que Então, bacana. quando o que acontece? A pimenta já em pó, ela dá uma oxidada. Tudo que entra em Entendi. contato com o ar e com a luz tende a oxidar. Então, Certo, sempre então. moer na hora é melhor. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu estou vendo que as pessoas estão dizendo que está travando. Eu estou usando o Wi-Fi. Então, você pode continuar fazendo a receita aí. Vai dar uma pausa no meu vídeo que eu estou trocando do Wi-Fi para os dados, do 4G, tá bom? Mas você pode ir conversando Legal. aí que vai falar normal. Você pode ir conversando com o pessoal. Eu só vou trocar aqui o meu. Galera, agora é só nós. Vou colocar pimenta, o sal. Voltou? Voltei. Vamos lá. Pimenta, sal. Pimenta, sal e forno. Ah, desculpa, vamos colocar mais azeite. Agora aqui eu preciso colocar quanto de azeite para cobrir o tomate todo? Como é? Não precisa cobrir, Márcio, mas assim, próximo à metade da altura do tomate, tá? Certo. Mas assim, não precisa girar tanto assim, tá? Mas pelo menos ele fica bem besuntado, vamos dizer assim. Pronto. Eu vou mostrar aqui Tá bem. bem besuntado, isso aí. Rapaz, esse negócio tá cheiroso demais, Beatriz. Que coisa cheirosa. Bem que você Cara, falou, você né? vai Essas ver ervas depois de aromáticas. pronto. É. Tá muito cheiroso, pessoal. Eu Show. aconselho que vocês cheguem agora na sua cozinha correndo e comecem a fazer esse prato aqui com a gente, que vocês vão ver que vai dar água na boca. Esse cheiro tá enchendo a cozinha. Nossa, Deixa eu virar que aqui. delícia. Tá vendo, Jerúzia? Que Dá pra delícia. ver aqui? Peraí. Tô vendo aí. Ó como é que ficou. Olha que bonito. Então, assim, ele não tá totalmente coberto de azeite, mas tá bem besuntado, tá vendo? Tô vendo. Tem uma camada, assim, acho que de, sei lá, nem meio centímetro de azeite. Olha só, que bonito. Eu vou te mostrar o meu como é que tá. O meu, pessoal, tá sem a erva aromática, mas eu posso colocar hortelã aqui. Eu adoro o cheiro do hortelã. O que é que você acha? Mas eu não sou fã com tomate, mas se você gostar, pode ser, tem problema. Opa, peraí que ele tá meio. Agora foi. Então, vou levar pro forno, tá? Um minutinho. Ah, então tá. Vou levar aqui também, pessoal. Olha que bonito. E tá cheiroso, viu? Ah, Maria. E não precisa de papel alumínio, tá, gente?
não precisa de papel alumínio. A gente pode botar ele assim, do jeito que a gente fez, Pode, sem porque o nenhuma cobertura, tomate, sem nada. nada, ele vai soltar muita água. Se você colocar o papel alumínio, vai soltar mais ainda, aí vai demorar muito mais tempo. Certo. Agora, a gente vai deixar ele ali por algum tempo, né? Existe uma hora que a gente pode chegar, porque eu vejo que as pessoas que fazem bolo, fazem essas coisas, sempre vão olhar, ah, tá bom assim nesse ponto, tá nesse ponto. Quando a gente olha aqui, a gente consegue ver se tá bom, como é que a gente faz para ver isso? Então lembra do ponto desse aqui, né, que eu mostrei. Deixa eu levantar um para vocês verem, que eu tô com um A manjericão. Tainã Agatha tá dizendo que ela quer. Faz aí, Tainã. Olha, ele fica murchinho, tá? Ele murcha bastante. Então o rendimento diminui bem e ele não gruda no fundo, tá? Ele não gruda no fundo, mas você vai perceber que a água vai secar e vai ficar praticamente só o azeite. É por isso que ele dura tanto tempo na geladeira. Se você tirar ele com bastante água, você vai ter que consumir mais rápido, Ah, entendi. Então a gente tá? precisa esperar que a água se dissolva, né? E o óleo, o azeite continue, porque assim ele consegue existir por mais tempo na geladeira, né? A É Jerusa isso está aí. dizendo aqui que o manjericão combina mais com tomate do que hortelã. Jerusa, eu sou do seu time aí, hein? Acho que hortelã é para outras coisas, um abacaxi, né? Um tabule. Pronto. Agora, a gente está falando aqui sobre tomate, sobre comer saudavelmente, né? E eu fico pensando, Beatriz, sobre uma questão que as pessoas batem sempre na tecla, né? E dizem que é ruim. Assim, as pessoas estão querendo. Eu sei que a gente já conversou, você já explicou para a gente. Quando a gente pensa em dieta, quando a gente pensa em comida saudável, a gente precisa pensar no indivíduo mais que no alimento em si. Mas o que é que aquele alimento causa naquele indivíduo, né? Mas se a gente puder falar de forma geral de comida saudável, as pessoas que estão querendo fazer uma dieta para perder peso, ou as pessoas que estão querendo fazer uma dieta para ganhar massa muscular magra, essas pessoas devem consumir uma quantidade pequena ou não consumir a questão do carboidrato. Porque as pessoas Boa. sempre dizem isso. A gente chega na academia e o pessoal diz, quer perder barriga, não pode comer carboidrato. Quer pegar massa muscular magra, não pode comer carboidrato. Como é que a gente vê isso? Não, vamos entender de uma vez só a questão do carboidrato. É um assunto polêmico. O que acontece? Vamos imaginar que todos os macronutrientes, eles são parecidos com um trem, tá? Para o corpo absorver, ele absorve um vagão por vez, então ele precisa quebrar. Quanto maior o trem, mais tempo o corpo demanda nessa digestão, né? O carboidrato a gente encontra de dois tipos. A gente encontra o simples, então vamos dar o maior exemplo, o açúcar, né? Que são duas moléculas de glicose. Esse é o nome do trem do carboidrato, do vagão, né? Do carboidrato, é a glicose. Então, no caso do açúcar branco, são dois vagões juntos, tá? Então a gente encontra o simples e a gente encontra os complexos, que é um trem grandão, um trem que demora para passar. Quando a gente consome o carboidrato simples, o que acontece? O corpo, ele absorve muito rapidamente. Então, de uma vez só, vem um boom de glicose para a corrente sanguínea. E aí, o que acontece? Se você consumiu mais do que você precisava para o momento, o que vai fazer? A insulina, que é o hormônio liberado pelo pâncreas, que faz com que a glicose entre nas células, para a célula aí sim produzir energia, ela vai pegar a galera que sobrou. Então, uma parte foi usada, as células usaram, e a galera que sobrou, ela vai acumular, porque ela vai pensar, pô, vamos deixar para depois, vai que a Bia não vai comer. E aí, onde é que a gente acumula? Em forma de gordura, né? A gordura, ela já foi um carboidrato um dia, tá? Assim como outras coisas podem vir a se tornar gordura também, em excesso. Mas o carboidrato é o principal. Então, o grande ponto é esse, né? É muito diferente você consumir o carboidrato complexo do que o simples, porque esse pico de glicemia acarreta um pico de insulina que tem tendência a acumular isso aí na forma de gordura. Então, quando a gente pensa assim, tira o carboidrato. Pô, uma pessoa que come pão branco, torrada, macarrão, arroz branco, eu acho que ela pode dar uma bela diminuída no carboidrato, né?
se ela não quiser substituir pelas formas integrais desses alimentos. Mas uma pessoa que come mandioca, que come mandioquinha, come batata, abóbora, cenoura, come arroz integral, come leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, cara, são ótimas fontes de carboidrato. Esse carboidrato vai levar mais tempo para absorver, assim o corpo dá tempo do corpo usar, entendeu? Então, obviamente, né, não vamos comer um prato só de mandioca, mas dentro das quantidades ideais, ele te faz bem, ele te dá energia. Às vezes as pessoas restringem muito carboidrato e sem assim planejar, pode ter fadiga, dor de cabeça, tontura. Então, é basicamente isso, tá? Que acontece em relação ao mito do carbo. E aí, o principal local de acúmulo, quando a gente tem essas variações muito intensas de glicemia ao longo do dia, é no abdômen. Então, às vezes, você vê uma pessoa magra, a pessoa tem um biotipo todo magro, assim, mas a barriguinha tá lá, né? E aí, muitas vezes, é porque ela faz más escolhas de carboidrato e exagera na quantidade. Um bom exemplo que eu adoro dar, Marcio, é o metrô de São Paulo às 6 da tarde. Ah, meu Deus, eu Assim, tive aí uma vez, eu peguei esse metrô uma vez, a primeira vez que eu fui a São Paulo, meu amigo falou comigo, Márcio, a gente vai pegar o metrô porque eu preciso ir ali com você, e não me disse onde era esse ali, né? E aí, quando a gente chegou lá, eu quase que voei, flutuando assim, a multidão me apertando e eu entrando no metrô, não consegui ver meu pé no chão. não, E mas aí ele me falou, eu só queria que você tivesse a sensação do que é pegar o metrô de São Paulo às 6 horas da tarde. Conta aí pra gente. é punk, é o que acontece com o nosso corpo. Imagina que a galera da plataforma, ela vai esperar o vagão e uma hora que o vagão lotou, né, chegou a ocupação máxima, esse vagão vai embora. Então, a gente tem uma limitação de energia, né, que a gente necessita. Se a gente está consumindo mais, essa galera da plataforma aí, que fica no nosso sangue circulando, ela tem que esperar um outro vagão aparecer para eles conseguirem entrar. Mas a insulina vai lá e deixa eles numa fila de espera muito grande, porque é muito difícil a gente ter um gasto energético tão, né, importante ao longo do dia que vai fazer com que a gente tenha um fluxo de vagões muito intenso para usar o tempo todo. Então, a galera da plataforma, gente, é a galera que vai para o nosso tecido adiposo. É basicamente isso. Por Olha isso que, só. assim, Eu uma vi. outra coisa... pode falar. Não, pode falando, depois eu comento. Uma outra coisa interessante, por exemplo, a pessoa fala, Bia, mas não, cara, eu não sei o que eu estou fazendo, porque eu coloquei meus alimentos num aplicativo e tô, meu, bonitinho, tô consumindo a caloria que eu precisaria no dia. Mas a pessoa faz uma refeição no dia. Tipo, ela faz um jejum muito longo, ela bate um pratão, aí depois ela não sente fome, porque ela tem má digestão, né? É muita coisa também para você digerir de uma vez só, você não dá conta de produzir enzima digestiva. Então ela fica empanturrada durante muito tempo e aquela energia toda, naquele exato momento, não foi necessária e ela não consegue perder peso. Então ela está acumulando mesmo num déficit calórico. Entendi. Agora, a gente poderia pensar, então, na questão do que as pessoas estão fazendo muito aí ultimamente, que é o chamado jejum intermitente. Porque, por exemplo, eu já ouvi falar de pessoas que fizeram jejum de 32 horas e eu falei, meu Deus, como é que vocês conseguem fazer um negócio desse? Então, esse jejum intermitente pode ser, então, um tiro pela culatra para quem quer perder peso, ganhar massa? Vamos na resposta clássica do depende, né? Depende. Eu sou fã do jejum, mas quando bem aplicado, né? Existem alguns estudos associando o jejum à longevidade, por exemplo. Uma parte nova também vem estudando o jejum para você fazer quimioterapia, radioterapia. Então, assim, o jejum tem. Qualquer dia a gente faz uma live sobre jejum. Mas tem muitos benefícios, só que não vale. Por exemplo, hoje eu fiz um jejum de 16 horas. E aí minha quebra de jejum foi um misto quente. Porra, não faz sentido. Desculpa o palavrão aí, sabe? Mas não, você não pode Não, ter pode falar. essa quebra de jejum com um pico de glicemia, de insulina. Você não pode, porque aí é um tiro no pé. Todos os benefícios que você estava colhendo, você acaba estragando com isso. Então, quando se faz um jejum, ele tem que ser programado, então tem que ser dentro de uma dieta equilibrada, tá? Até para você não ter os primeiros sintomas de jejum. Às vezes a gente passa a vida inteira consumindo carboidrato, 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 e o fígado não sabe produzir corpos cetônicos, que é o que ele precisa produzir para alimentar o cérebro no jejum.
e aí a pessoa tem todos aqueles sintomas indesejados. Então, dentro de uma estruturação, eu acho ele muito válido, né? Tem algumas linhas que defendem um jejum mais prolongado, que você falou de 32 horas. Eu acho que no nosso estilo de vida, de cidade grande, de trabalho, de estresse, é muito difícil, tá? Você conseguir fazer. E eu, na minha prática, é muito difícil eu conseguir aplicar. Mas existem benefícios também, dependendo do caso, tá? Mas sim, tem coisa boa nisso, mas fazer assim pela cabeça, restringindo e depois comendo tudo errado na janela alimentar, aí realmente você vai se fazer mais mal do que bem. Do que bem, né? Eu tô vendo que a Paulinha, a Mold, ela diz o seguinte: em relação ao consumo desses tomatinhos, são calóricos? Posso mega comer e tomar vinho? Olha lá a quantidade, né? É a mesma coisa da granola. A galera come granola pura porque é saudável. É a quantidade. Foi a Carlinha que perguntou? Foi a. Foi ela. Paulinha. Paulinha. Paulinha, é com moderação. O que acontece? O fato dele ficar imerso, né? Ele tem uma boa parte de azeite, você pode separar um pouquinho na hora de consumir, óbvio, mas o óleo, ele tem 9 calorias por grama, né? Ele tem mais do que proteína e carboidrato. Proteína e carboidrato tem 7. Então, o óleo é o mais calórico, tem a maior densidade calórica. Se você consumir muito e você não estiver precisando disso, lógico, pode te engordar sim, tá? Então é com moderação. Na verdade, ele fica tão saboroso que ele funciona como um harmonizador da receita. Então você pode fazer um omelete, colocar os tomatinhos, você pode fazer, sei lá, um sanduíche no pão sírio e colocar uns 3, 4 deles para dar um tchan, sabe? É nesse sentido o tomatinho. E aí, quando você for fazer um acepipes, né, tipo da bolachinha de arroz, você vai colocar um tomatinho, nem precisa de tanto. Então, tenha moderação com tudo. Pronto. Eu vi aqui que a Ana Andriele também disse o seguinte: eu li algo uma vez sobre tomate ser inflamatório. Isso me deixou um pouco receosa. Pode explicar um pouco sobre isso? Olha, desconheço essa informação. Ele é anti-inflamatório, inclusive. Mas o que acontece é que o tomate, ele costuma levar bastante agrotóxico na produção, né? Então pode ser por isso que falaram isso nessa matéria. Quanto mais orgânico, isso em relação a tudo, gente. Quanto mais orgânico a gente conseguir, melhor. Só que eu tenho uma premissa meio que assim, Márcio. Por exemplo, eu hoje em dia não consigo consumir 100% das coisas orgânicas, porque eu não tenho poder aquisitivo para isso, tá? Sendo sincero. Mas é melhor consumir do que deixar de. Então, a gente tem que. O fato de a gente estar consumindo um alimento que tem vitamina, mineral, que tem composto bioativo, a gente está dando para o corpo também força para inibir essa ação dos agrotóxicos, que são pró-inflamatórios. Tá? Então, eu sou mais dessa linha. Pronto. Eu vi que alguém tinha feito aqui, a Zilde perguntou o seguinte: por que será que é só pensar em fazer uma dieta que dá vontade de comer tudo quanto é coisa? Seria o caso de ajuda psicológica ou tem alguma forma de controlar isso sozinho? Talvez comendo, né? Um pouco de cada coisa. É que assim, é muito louco, né? Dieta se tornou algo ruim. E dieta, se você pegar o significado, é o seu hábito alimentar, né? Então, se você conseguir fazer uma dieta que você imagina que você consegue levar para o resto da sua vida, essa é a melhor para você. Pode ser uma low carb, pode ser uma cetogênica, pode ser uma normo, a planto-quente, enfim, plant-based, tem vários tipos, mas cada um vai ter uma resposta a uma delas. Tem uma individualidade muito importante em relação a isso. Até mesmo, mas algumas pessoas têm um metabolismo para carboidrato não tão bom quanto outras. Então, às vezes, o carbo para algumas pessoas impacta mais, né, no ganho de peso, na dificuldade de manter o peso, do que para outras que consomem numa boa. Então, a minha dica é: entenda o que você consegue levar para frente. Essa vai ser a melhor. E a melhor, né, dentre as que existem hoje em dia, é baseada em alimentos de verdade. Então, voltando um pouquinho àquela pergunta que você me fez, a gente tem que fugir dos processados, sabe? A indústria hoje em dia ela está conseguindo melhorar a tecnologia e trazer produtos mais de verdade, né? Que a gente chama de clean label, que é um rótulo limpo. Mas no geral,
putz, é cheio de acidulante, conservante, aromatizante, é cheio de antes, que o nosso corpo é anti também. Ele não reconhece como alimento. E aí ele inflama, sabe? É o mesmo caso do transgênico. Então, acho que o segredo é um pouco isso. Ir na feira, ir no Eu, hortifruti, no açougue. Tem que ser, a nossa base da alimentação tem que ser a natureza. esqueci aquela seçãozinha do mercado cheia de embalagens, né? Quanto mais embalagem, pior pra gente. É assim, mais ou menos? É assim, só que assim, tem que ler rótulo, gente. Hoje em dia tem muita coisa legal surgindo. Eu vou falar dessa bolachinha aqui que eu lembrei dela, não é fazer propaganda, não vou nem falar a marca. Mas eu achei ela no A gente atacadão. pede depois para eles patrocinarem nossas lives. No atacadão, Márcio, eu achei essa bolachinha. Cara, eu devo ter pagado o quê? Acho que R$ 2? Não sei. Foi um negócio que você fala, pô, produto natural é muito caro. Aí eu fui ler o rosa. Eu falei, meu, tá muito barato pra ser clean label. A gente tem esse preconceito. Aí eu li assim, ó, arroz integral, linhaça marrom, açafrão da terra, chia, quinoa, gergelim e sal marinho. Pô, eu poderia fazer essa bolacha em casa. Eu conseguiria comprar todos os ingredientes para fazer, né? Então é isso que a gente tem que procurar. Quando for consumir um produto industrializado, por conta da praticidade e tudo mais, lê o rótulo e vê. Quando for menos nomes esquisitos, melhor vai ser sua opção. Tá vendo, pessoal? Fica aí uma dica importantíssima. Agora, eu fiz umas enquetes nos stories. Eu perguntei justamente às pessoas sobre essa questão do consumo de produtos industrializados. Eu fiquei surpreso com a resposta. Perguntei o seguinte: quantos produtos industrializados eles consomem, ou preços eles consomem mais no dia a dia, né? E aí as pessoas disseram, 25% das pessoas que responderam, foram mais de 30 e poucas pessoas, disseram o seguinte: 25% industrializado, preços 71% no dia a dia. Será que a gente está tendo aí uma mudança de comportamento? 75% das pessoas disseram consumir mais produtos frescos no dia a dia do que produtos industrializados. Maravilha, fico super feliz com essa enquete. Tomara que seja tendência. Eu acho que hoje em dia a Então, pauta da nutrição tá muito em voga, né? Tá todo mundo falando sobre e começa a incomodar, né? Quando a gente não sabe sobre o assunto, é uma coisa que é de boa, a gente não tá fazendo algo consciente, né? Mas quando a gente começa a é, saber, para pensar, né? Fala, pô, legal, vou comer uma pizza, um hambúrguer de vez em quando, mas qual que tá sendo a base da minha alimentação, né? a gente tem que pensar no que a gente consome, que a gente pode consumir, né? Não, a gente não pode ser radical com tudo, né? Mas a gente tem que Exato. pensar na quantidade de coisas que a gente consome. É aquela questão, né, Beatriz, da palavra grega, fármacon, que era tanto o remédio quanto o veneno, né? Só a gente tem que pensar ali na questão do balanço, né? Eu digo do balance, do equilíbrio, né? O que é a quantidade ideal para virar remédio, a quantidade real ideal para virar veneno. Agora, Eu por posso, outra posso dar forma, um exemplo do glúten? Acho que ele se encaixa de, muito nisso. Porque o que acontece? Com a evolução, a gente começou a ter uma dieta baseada no glúten, né? Então, café da manhã, o pãozinho, aí no almoço, um macarrão, aí no lanche da tarde, a torrada, e à noite faço sanduíche. Então, eu estou o dia inteiro colocando uma proteína, que o glúten é uma proteína, tá, gente? Principalmente do trigo, gigante no meu corpo, tá? E essa proteína gigante, imagina um trem gigante que o corpo precisa quebrar em aminoácidos para absorver. Às vezes o corpo não dá conta de quebrar a tempo, tá? E se a gente tem qualquer permeabilidade intestinal, né, um espaçamento, é uns assuntos meio complexos, mas assim, se a gente tem qualquer probleminha no intestino, grandes pedacinhos dessa proteína do glúten pode entrar. Só que lembra que o corpo não reconhece esses pedaços grandes, reconhece só aminoácido. E aí o que acontece, Márcio? Inflama. Então, por exemplo, pessoas com doença autoimune, cara, o glúten piora muito, porque ele está estimulando o seu sistema imunológico, tá? Então, mas foi isso que aconteceu conosco. A gente colocou tanto na nossa vida o glúten que tornamos ele vilão. Ele não é vilão. Dentro de um equilíbrio, e claro, para pessoas que não têm patologia, que não precisam controlar, né, certas coisas, dá para você comer uma vez ou outra, é tranquilo. tudo depende da quantidade, né? E tudo depende também daquilo que dizem, né? Da ciência e a ordem. A gente comer o que deve ser comido na quantidade que deve ser ingerido, né? A Jéssica perguntou uma coisa aqui ao que você estava dizendo, né?
em relação ao jejum e a químio. Fala um pouco mais, o paciente de químio já está em alto catabolismo. O jejum seria para diminuir náuseas e vômitos? E quanto tempo de jejum? 8 horas? O que acontece? É um assunto delicado, tá, gente? Não façam isso sem orientação. Mas qual que é a ideia do jejum, tá? Quando você faz uma quimioterapia, você tem a intenção de matar as células que estão se proliferando, né? Que é o câncer. Só que você acaba, muitas vezes, matando algumas das suas também. Com o jejum, as nossas células, elas criam uma defesa, né? Elas produzem algumas substâncias que as deixam mais fortes, vamos dizer assim. E aí, quando você faz o jejum antes da químio, as células cancerígenas, elas não criam essa proteção com o jejum. Então, o jejum seria uma proteção às nossas células que estão boas. É essa a ideia do jejum, tá? Quando a gente pensa em enjoo, náusea, a gente fala muito de curcumina, né? Tem no açafrão, que são os curcuminoides. São bem legais, gengibre, são coisas bacanas aí nesse processo aí de... O gengibre muito mais, ele é antiemético, tá? Então, ele é contra enjoo. O açafrão, ele é mais antioxidante e anti-inflamatório, ele é uma confundida, então é o gengibre. Mas em relação ao jejum, o benefício é esse, é proteger as que estão boas. Tá, aí é importante. Agora, na questão da quantidade de ingestão de alimentos, eu fiz uma outra pergunta nos stories, que é o seguinte: se as pessoas à noite consomem mais alimentos leves ou se elas repetem o que elas comem no almoço, né? E 12% das pessoas me disseram que repetem no almoço. E 88% disseram que preferem alimentos leves. Aí teve algumas pessoas, eu não vou citar os nomes, que me disseram no privado o seguinte: eu como o almoço de manhã, de tarde e de noite. Será que isso vai me fazer mal? Eu não sei quem é essa pessoa, se ela precisa de tudo isso, mas imagina que assim, chega uma galera no metrô às 6 horas, mas ele fecha às 7. É isso. Tipo, quando a gente vai dormir, a nossa demanda de energia é muito menor, né? Então a noite é o pior horário realmente pra gente exagerar. Uma outra coisa que acontece é que a gente pode prejudicar o sono, né, Márcio? Porque a partir do momento que o nosso sangue está concentrado no processo digestivo, a gente não tem uma qualidade tão boa na produção de melatonina, por exemplo, né? Que é fundamental para a gente chegar a um sono reparador. Então, e prejudicar o sono vai totalmente contra o processo de emagrecimento. A gente tem que dormir bem para emagrecer, tá? É fundamental. Então, por isso que jantar mais leve... Deixa eu só olhar meu tomate aqui, que ele tá fazendo barulho. Tá bom. O meu aqui, pessoal, tá cheirando. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: se vocês estão gostando dessa live, quando a live terminar, eu vou pedir que vocês deixem seu comentário e deixem seu like lá. Por quê? Tem uns robozinhos aí no Instagram que, quando eles começam a ver que as pessoas estão interagindo com as postagens, o Instagram começa a divulgar a página para fora dos nossos próprios contatos. E aí essa live pode ser vista por pessoas que não estavam aqui, que também não fazem parte das nossas redes. Então eu agradeço aí. Como é que tá o seu tomate? Ainda vai ficar um tempinho. Ele tá com Eu água acho que ainda. o meu aqui tá cheirando demais. Nossa, tá um cheiro nessa cozinha. Um cheiro. Mas Manda o pra cá, cheiro... Marcos. Vou mandar. E aí o que acontece é isso. Acho que o principal aspecto da janta é... Quanto mais pesada ela for, mais difícil vai ser a digestão. Então, prejudicar o sono não é interessante para emagrecer. Fora a quantidade, tem que entender se você precisa, dentro da sua necessidade, você precisa de tudo aquilo naquele momento, né? Agora, um outro fato que eu acabei de pensar aqui é o seguinte: depois do almoço, as pessoas sentem uma moleza muito, muito grande, né? Acho que é uma questão natural, não sei, que, por exemplo, na Espanha as pessoas fazem a siesta, né? As pessoas dormem depois do almoço, e é uma instituição espanhola isso, né? No Brasil a gente vai na correria, mas quem pode dar uma dormidinha após o almoço, dorme depois do almoço. Isso daí a gente pode pensar na mesma questão da alimentação antes de dormir à noite ou não? A gente aí pode pensar: olha, você vai sentir sono por conta dos processos digestivos e você pode tirar o seu ronco, pode tirar a sua cochilada. Ou será que também isso pode ser mais prejudicial do que não, dependendo da pessoa?
Não, pode tirar, não tem problema algum. Só cuidado com a posição, né? Algumas pessoas têm um esfíncter um pouco mais frouxo, né? Entre esôfago e estômago pode dar um refluxo, então sempre mais inclinado depois que se alimenta. Não vejo problema, mas esse sono depois do almoço costuma significar que você está exagerando em alguma coisa, tá? Normalmente a gente tem que ter disposição com a alimentação. Sempre que a gente exagerar ou na quantidade ou em alimentos muito pesados, a gente costuma ficar bem mais fadigado. Tem um aspecto natural, né, que é óbvio, você fica com menos cognição, porque o seu sangue não está 100%, né, disponível para algumas funções, ele está mais focado na digestão. Mas o que eu vejo bastante na prática clínica é que costuma ser um certo exagero, tá? Na hora de montar o prato. A gente estava falando sobre a questão de comer esse tomatinho aqui, tomando um vinho para ajudar na nossa saúde, né? E aí o vinho é feito de fruta, feito da uva, transforma em álcool, então a gente vê aí que tem algum açúcar também. Mas aí eu estava pensando na questão do líquido e da fruta, né? E eu fiz uma outra pergunta lá nas enquetes, foi o seguinte: eu perguntei às pessoas se elas preferem tomar o suco da fruta ou se elas preferem comer a fruta. Bom, o que a gente teve lá foi que 23% disse que toma o suco e 77% disse que prefere a fruta. A fruta é melhor mesmo por conta das fibras, ou a gente pode tomar o suco sem medo de ser feliz? Tá, então vamos pensar qual que é o açúcar da fruta, né? A frutose. Se a gente pegar a frutose, ela é um carboidrato simples, ela é absorvida rapidamente. O que faz a fruta ser muito legal, além de vitamina, mineral que ela carrega, são as fibras. Então, são as fibras que vão deixar a absorção mais lenta, né? Então, lembra daquele assunto lá no início de carboidrato simples e complexo? Você tomar um suco de fruta, você vai disponibilizar muito mais energia para o seu corpo de uma vez só do que você consumir a mesma quantidade de fruta, vamos dizer assim. Um outro aspecto é a quantidade. Então, tudo na vida é equilíbrio, né? Uma coisa é a gente comer uma, duas fatias de melancia, outra coisa é comer uma melancia inteira. No suco, ele rende menos, né? Ainda mais for coado. Nossa, você fazer um copo de suco de laranja, você vai usar 4, 5 laranjas. E sem bagaço, né? E sem a fibra que vai segurar aquela frutose. Então, assim, eu não acho interessante suco de fruta. Pensando no geral, eu prefiro muito mais o consumo da fruta. Mas se a pessoa vai assim, Bia, eu vou tomar um pouquinho de suco de uva, que é super concentrado, tem um altíssimo índice glicêmico, e vou fazer um treino. Se a pessoa, se é justificável aquilo, cara, tá show de bola, não tem problema. Mas no geral, né, para o nosso estilo de vida, foca bastante na fruta in natura mesmo, não no suco. Principalmente suco que a gente encontra no mercado, que não tem fibra alguma. É melhor, se você quer tomar um suco, é melhor você fazer e não coar, né? É que assim, fazendo você vai usar muitas porções de fruta, né? Então imagina que fruta tem em torno de 70 calorias uma porção. Quando você usa 5 frutas, você vai estar consumindo muito mais e satisfazendo até menos, né? Porque vai ser um copo de líquido, não vai ter fibra, não vai ter nada. Então, dentro de uma dieta equilibrada, é difícil conseguir conciliar vários sucos ao dia, por exemplo. A não ser que a gente É, pense eu, no suco de fruta como limão, maracujá, né? Que tem um índice glicêmico bem menor. eu fico pensando na questão também do suco de uva. Imagina que vai fazer, vai tomar 1 litro de suco de uva e cada uvinha desse tamanho. Quantas uvas você precisa usar E- para tomar suco? Exato. O pensamento é esse. Quanto de fruta eu precisaria para fazer essa porção que eu quero tomar? O suco de uva, quando eu acho ele muito massa, muito legal, por conta das antocianinas. Eu costumo indicar uma dose de pinga, tá? Então a pessoa toma uma dose de pinga e dilui com água se ela quiser um copo do integral, né? Certo, aí, porque tem gente que toma aquele suco integral todo, assim, Um sem copão, né? É copão, muita sem coisa. diluir, né? É mais uma coisa saudável que a gente acaba exagerando sem saber, né? Que pode vir a fazer mal. É como você está falando desde o começo, né? A gente precisa ter esse equilíbrio, saber como comer, quando comer e o que comer, né? Agora, é sempre também necessário, nesse sentido, se as pessoas querem rever seu peso, saberem se estão se nutrindo com o que estão fazendo, procurar a ajuda de um especialista, nutricionista, né? O que acontece hoje em dia, a gente tem umas deficiências muito clássicas, viu, Márcio? Pelo menos aqui em São Paulo.
tipo vitamina D, magnésio, algumas substâncias que são mais difíceis da gente consumir diariamente, né? Muito também por conta de uma falta de tempo, né? Por exemplo, vitamina D é fundamental tomar sol. Na alimentação, muito pouca quantidade, tá? Daria pra gente atingir a nossa necessidade diária? Pô, daria. Mas para aumentar uma vitamina D que já tá baixa sem suplementação, eu nunca vi na vida. E sem tomar sol, nunca vi na vida. Então, tem que se analisar. A suplementação ideal é aquela feita em cima de exames laboratoriais, que a gente consegue mensurar alguns parâmetros e de sinal e sintoma, né? Por exemplo, cara, minha unha tá quebrando, meu cabelo tá caindo, eu tô com mancha branca na unha. Tudo isso é avaliado no acompanhamento, né? Mas assim, não tem, gente, eu juro pra vocês, às vezes as pessoas me perguntam, ai, Bia, eu não sei comer bem. Eu falo, você sabe. Todo mundo sabe, Márcia. Agora, o que a gente não tem muitas vezes é criatividade, né? Fica naquela coisa de fazer o mesmo por, sei lá, não ter ideia, não ter provado novos sabores. Então, eu acho que a prática de ir para a cozinha, de se aventurar, de testar receitinha, tem que ser presente, tem que ser presente. Isso dá também para outras áreas da nossa vida, né? A gente tem que ser curioso em tudo, tentar tudo em todas as áreas da nossa vida para que a gente possa se renovar, se reinventar. A gente está falando tanto aí ultimamente de reinvenção, renovação. As pessoas também precisam fazer essa questão na cozinha, tentar mais, né? Porque às vezes a gente fica pensando naquelas receitas, ou então pensando naquelas coisas que a gente consome a vida inteira e não tenta fazer uma readequação para permitir, né, que a nossa saúde seja melhor, que o nosso prazer de comer seja melhor. Porque algumas pessoas têm perdido também o prazer de comer justamente por conta das repetições que elas vêm aí desde sempre, né? E não transformam, não se modificam e também não vão atrás de fazer. Por exemplo, uma coisa tão fácil que eu não sabia e que é tão cheirosa que já está me dando água na boca aqui e que é esse confit, né? Uma coisa tão simples e fácil de fazer. Sim. E assim a gente pode fazer uma caponata de abobrinha, uma berinjela. A gente vai criando a nossa geladeira com alternativas de verdade, né? Com alimento de verdade. É muito fácil, por exemplo, recorrer a um requeijão se eu não tiver nada disso, porque vai estar lá, cara. É gostoso pra caramba também. Se eu não criar alternativas para isso, vai ser essa a minha escolha. Eu tô falando a verdade, gente. Então, eu também faço isso direto. Mas aí é questão de uma programação, né? De você parar e pensar, nossa, o que eu poderia fazer para evitar essa minha escolha alimentar? Você tem que ter outras coisas que também são gostosas. Aí é bem nesse sentido que as coisas andam. É isso aí. Olha, Beatriz, eu tô vendo que o nosso horário está aqui, quase terminando. A gente já vai às 59. Eu vou botar para você ver e a galera ver também como ficou o meu confit. Mas você já mostrou pra gente aquele que você preparou aí, né? Tá prontinho. O novo que você acabou de fazer ainda tá no forno. Mas a Beatriz já fez, já tinha preparado aí um pra gente saber como é que fica. Vocês, pessoal, podem fazer isso em sua casa. Olha lá como ficou bonito. A gente pode usar isso em cima de pão, em cima desses biscoitinhos de arroz, como você falou. Pode colocar também na tapioca, né? Aqui na Bahia a gente chama de beiju. A gente coloca no beiju, né? Pode colocar no beiju. Agora, só para finalizar, Márcio, pode ser até pauta para a próxima live. O que é melhor, a mandioca ou a tapioca para consumir, pensando em carboidrato? Eita, que aí tá uma pergunta, viu? As pessoas falam muito de comer a tapioca aqui, ou o beiju, né? Aqui Beijo. em Salvador, e se esquecem do quanto pode trocar por outras coisas também, né? Como devem manter o equilíbrio para não engordar, para não sei o quê, né? Fica aí o pensamento. Vamos ver da próxima, vamos marcar uma próxima para a gente conversar sobre beiju, tapioca e batata doce. Tá, e ganho de massa, né? A gente nem falou sobre isso, acabamos dando tempo. Ganho de massa, né? E ganho de massa, verdade. A gente precisa voltar. Vamos marcar nossa próxima live. A gente fala sobre essas coisas. E se as pessoas quiserem saber mais também, podem fazer perguntas lá no seu canal, né? Bia Mastroene, tá Mastroene. assim, Bia Mastroene. Pessoal, eu escrevi Mastroene, porque eu tava pensando em Marcelo Mastroianni, só pode. Mas é Mastroene, entendeu? Bia Mastroene.
Se vocês ainda não seguem a Bia, sigam a Bia. Se vocês ainda não seguem Nos Bastidores, sigam Nos Bastidores. Como eu estava dizendo, essa live vai estar gravada aqui no feed, no IGTV do Nos Bastidores e também no YouTube e no Spotify. Se o pessoal que vocês conhecem não tem acesso ao Instagram, compartilhe essa live com eles lá no YouTube e no Spotify, viu? A Bia trouxe revelações e conhecimento aí maravilhoso pra gente essa noite. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, Bia. Obrigado a vocês todos e todas que participaram aí, deixaram suas perguntas. Foi muito legal conversar aqui hoje. Obrigada, mas foi um prazer. Você é um cara muito, muito bacana. Um beijão. Beijão. Tchau, galera. Até a próxima.